Feliz sábado, povo de Deus. Tudo bem com vocês, né? Primeiro sábado do ano. Eu estava falando ali na classe dos jovens que o ano começou bem, né? Primeiro dia do ano foi um domingo. E o sétimo dia do ano é o quê? Sábado. Esse é um ano perfeito, entendeu? Gente, feliz demais por estar aqui nesse primeiro sábado com esses irmãos queridos aqui da igreja do bairro Brasil. Minha esposa está ali com os meus filhos, a Eduarda e o Yuri. Levante aí a mão, pessoal, te conhecer. Isso. Pastor Alex está ali também, né, Pastor Alex? Não sai do bairro Brasil, né? Bom rever depois das férias, né? Queridos, nós estamos começando aí o movimento da Missão Caleb. E eu gosto de ver e enxergar a Missão Caleb não como um evento. Porque evento tem data para começar, tem data para terminar, evento tem limite de participação, evento tem uma série de limitações. Mas eu gosto de enxergar a Missão Caleb como um grande movimento missionário, que é o que de fato é a Missão Caleb. E eu estou feliz porque cada vez mais, aqui na Missão Bahia Sudoeste, nós temos tido o envolvimento da igreja na Missão Caleb. A Missão Caleb é um projeto, um movimento, né, que quem está à frente é o Ministério Jovem, são os jovens, mas não é um movimento só para os jovens, é um movimento para toda a igreja, e cada vez mais nós temos visto a participação de todas as igrejas. Esse ano 2023 nós estamos aí chegando próximo aos 12 mil Calebs, são jovens, são adultos, são idosos, crianças, adolescentes, pessoas de todas as idades que estão dedicando, né, tempo integral, parte do tempo, recursos, talentos, dons, para levar o evangelho, transmitir o amor de Deus às pessoas. No próximo sábado, por exemplo, essa igreja aqui, que é a igreja do bairro Brasil, vai estar envolvida em uma ação lá no hospital de base. É isso mesmo, né? É de base, né? Fabão, me ajude aqui, viu? É o hospital de base, né? Isso, uma ação lá no hospital de base. A juventude vai estar fazendo Missão Caleb dentro do hospital, levando palavra de conforto, levando, né, um chá, um biscoito, um suco, fazendo ações para benefício das pessoas que estão lá. Às vezes as pessoas que estão no hospital nem sempre estão doentes fisicamente, porque estão acompanhando um parente, uma pessoa querida, mas emocionalmente todas as pessoas que estão no hospital estão passando por alguma dificuldade. E quando a gente vê uma igreja comprometida, que se dispõe a sair do conforto do lar, da casa, das quatro paredes, para poder ir para o hospital, para levar essa palavra de ânimo, de conforto, para abraçar, para orar, a gente percebe que esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E aí, eu quero motivá-los a todos participarem. Ah, pastor, mas eu não posso, porque eu estudo, eu trabalho à noite, não tenho condições de ir no hospital. Então, procura, né, o Leandro aí, procura a galera do Ministério Jovem, pergunta como que você pode ajudar, né? Você pode preparar um suco, você pode, né, ofertar para comprar um biscoito, fazer um bolo, sei lá. Pega o nome das pessoas que vão surgir para que você ore por elas, né, durante o dia na sua casa, mas se envolva de alguma maneira nas ações da Missão Caleb. É esse movimento que faz com que o evangelho alcance pessoas, é esse movimento que faz com que o reino de Deus seja levado às pessoas. E eu tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos, não só na vida das pessoas que vão ser alcançadas, mas principalmente na tua vida, quando você se dispor a trabalhar e a se envolver nas causas do reino de Deus. Isso é Missão Caleb. Isso é Missão Caleb. E eu estou feliz demais porque a gente está vendo esse grande movimento nesse mês de janeiro aqui em toda a Missão Bahia Sudoeste. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses e a gente vai falar um pouquinho sobre igreja. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 2. E a gente vai ler um verso aqui do 1 Tessalonicenses capítulo 2. Como o assunto é igreja, deixa eu só falar algumas coisas antes da gente ler o texto bíblico aqui.
1 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ler aqui o verso 14. Eu não sei se você sabe, mas existem no mundo cerca de 40 mil denominações religiosas, igrejas, consideradas igrejas cristãs, 40 mil. Cada uma dessas igrejas tem crenças, costumes, ritos, uma diferente das outras. Cada uma tem suas liturgias, suas crenças, seus ritos, seus processos. Cada uma tem, né? Uma se assemelha a outra, mas cada uma tem o seu, né? Agora, diante de tantas divergências, de tantas diferenças, essas igrejas, todas essas igrejas têm algo em comum. E o que essas igrejas têm em comum? Todas elas dizem ser o caminho que vão te levar para Deus. Todas elas. Agora a pergunta é: será que de fato todas vão te levar para Deus? Será que de fato todas essas 40 mil ou cerca de 40 mil denominações vão te levar para esse lugar, para perto de Deus? A Bíblia é clara em dizer que Deus, ele tem uma igreja neste mundo. A Bíblia é muito clara em falar isso. E quando a Bíblia diz que Deus tem uma igreja, isso me leva a crer que não adianta eu ficar, sabe? Porque se existe uma igreja que é a igreja de Deus, essas outras 39.999 que sejam, podem me levar para um lugar onde eu não quero ir. E aí fica a pergunta: como saber qual é a igreja verdadeira? Como saber qual é a igreja que vai de fato me aproximar de Deus, que vai de fato me levar para perto de Deus diante de tantas denominações existentes no mundo? 1 Tessalonicenses capítulo 2, eu quero ler com vocês aqui o verso 14. 1 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 14 diz o seguinte: e então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos do seu próprio povo, os judeus. Feche os seus olhos e vamos então falar com Deus. Querido Deus, mais uma vez nós voltamos o nosso coração para Ti em oração. E neste momento, nosso único pedido a Ti é pedir que através da Tua palavra e do poder que sai dela, nossa vida seja transformada. Abençoa, Senhor Deus, o nosso estudo. Abençoa, Senhor Deus, o momento onde a Tua palavra vai ser aberta. Se existe em nós ou entre nós qualquer tipo de empecilho, qualquer tipo de coisa que venha impedir a ação da Tua palavra em nossa vida, que isso seja tirado de nós agora, para que somente o poder da Tua palavra tenha vez em nós e entre nós. Nós te pedimos essas bênçãos e te pedimos isso em nome de Jesus, amém. 1 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 14, ele é um texto importantíssimo, onde Paulo fala sobre a igreja de Deus. Só para você ter uma ideia, essa é a primeira vez em que a palavra igreja vai ser mencionada na Bíblia, vai ser escrita, desculpe, porque de acordo com os estudiosos, o livro de 1 Tessalonicenses, ou a carta de Paulo, essa carta aqui, 1 Tessalonicenses, foi a primeira carta, ou o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, por volta do ano 51 depois de Cristo.
Então é a primeira vez que você vai ver a palavra, que no original grego é eclesia, sendo mencionada na Bíblia. E quando Paulo fala sobre igreja, Paulo, ele tem um conceito muito diferente do nosso em relação ao que era igreja. A nossa visão, a nossa ideia, né, sobre igreja, quando nós pensamos em igreja, logo nos vem à mente um prédio grande, pequeno, né, onde as pessoas se juntam, onde as pessoas se reúnem para cantar, para orar, para ouvir sermões. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa visão de igreja, isso daqui. Mas quando Paulo fala sobre igreja, Paulo ele tem uma visão muito diferente a respeito do que é a igreja. A ideia de Paulo sobre igreja, sobre eclesia, é muito diferente da nossa. Por quê? Porque para Paulo, igreja ou eclesia, nada mais é do que um grupo de pessoas reunidos em torno de algo ou de alguma coisa. Esse é o significado, esse é o conceito de igreja na época de Paulo. E é por isso que Paulo fala sobre uma igreja em Cristo Jesus. Porque a ideia, o conceito, né, é isso daí. Igreja é um grupo de pessoas reunidas em torno de algo ou alguma coisa. Portanto, para Paulo, igreja vai muito além de um prédio, ou é mais do que um prédio. Igreja, para Paulo, ou para as pessoas na época de Paulo, era de fato um grupo de pessoas que se reuniam, que se ajuntavam em torno de algo. Por exemplo, um bando de flamenguistas, reunidos em frente a uma televisão, assistindo a final de um campeonato. No tempo de Paulo isso era o quê? Uma igreja. Um grupo de senhores numa praça, em volta de uma mesa, jogando um dominó. No tempo de Paulo isso era o quê? Igreja. Pessoas que se reúnem em torno de algo ou de alguma coisa. E é o que Paulo afirma aqui em Tessalonicenses. Ele diz que esses irmãos de Tessalonicenses tinham se tornado imitadores da igreja de Deus em Cristo Jesus. É o que Paulo afirma aqui. E Paulo caracteriza a igreja de Deus como um grupo de pessoas reunidos em torno de quem? De Jesus Cristo. Quando Paulo vai exemplificar, quando Paulo vai falar sobre a igreja de Deus, Paulo diz assim: a igreja de Deus é um grupo de pessoas que está reunido em torno de Jesus Cristo. E de onde que Paulo tira essa ideia? Essa é uma ideia de Deus, essa é uma ideia divina. E para a gente poder entender isso daqui, a gente precisa voltar no tempo, lá no Novo Testamento, lá no Éden, lá na época em que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles desobedeceram, pecaram e comeram ali o fruto que não poderiam comer. Quando houve a desobediência, quando houve o pecado, Deus poderia ter tido várias atitudes. Deus poderia ter tomado várias atitudes. Deus poderia, por exemplo, ter destruído o homem. Deus poderia ter deixado aquele casal à mercê de sua própria sorte. Várias coisas Deus poderia ter feito, mas Ele escolheu salvar o ser humano. E aí, lá no Éden, a gente vai ver essa ideia, esse conceito de Paulo a respeito de que a igreja, bem claro, bem explícito, no livro de Gênesis capítulo 3, e eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Gênesis capítulo 3, no verso 21, porque aqui, pela primeira vez na Bíblia, Deus, Ele vai apresentar esse conceito, essa ideia de igreja de Deus. Primeiro Tessalonicenses lá, Paulo busca essa inspiração aqui. Gênesis capítulo 3, 21 diz o seguinte: e o Senhor Deus fez o quê? Roupas,
peles, de pele de animal para Adão e para sua mulher, e o quê? E os vestiu. Aqui é a primeira vez que Deus vai reunir o seu povo, que nessa época se resumia a duas pessoas, Adão e Eva, em torno do Cordeiro. Em torno do Cordeiro. Pela primeira vez, Deus reúne o seu povo, Adão e Eva, em torno do Cordeiro. E sempre foi plano de Deus, sempre foi ideia de Deus ajuntar, reunir as pessoas em torno do Cordeiro. E Deus fez isso através dos séculos. Quando você pega aqui a partir do capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que os patriarcas, Adão, Sete, Enoque, Noé, Abraão e tantos outros patriarcas, constantemente reuniam suas famílias em torno do Cordeiro, para fazer o sacrifício. Sacrifício esse que apontava para quem? Para Jesus. Esse conceito de gente reunido em torno do Cordeiro é o mesmo conceito usado por Paulo, quando Paulo diz sobre o que é a igreja de Deus. E sempre foi plano de Deus reunir o seu povo, queridos. Sempre, sempre, sempre. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, e nós vamos fazer rápido aqui, mas eu queria apresentar para vocês alguns textos, para que vocês percebam que sempre foi plano de Deus reunir o seu povo, de ajuntar o seu povo. Livro de Isaías, abre lá em Isaías agora, vai ser bem rapidinho aqui. Isaías capítulo 43, olha o que diz o texto bíblico aqui. Eu quero ler com vocês aqui, a partir do verso 5. Olha o que Deus diz aqui: não tema, pois eu estou com você, reunirei você e seus descendentes desde o leste e o oeste, direi ao norte e ao sul, tragam de volta os meus filhos e filhas, desde os confins da terra. Verso 7, tragam todos que me reconhecem como seu Deus. Deus reunindo o seu povo. Ezequiel, abre lá no livro de Ezequiel agora. Ezequiel, capítulo 34, quero ler com vocês aqui dois versos, o verso 11 e o verso 12, mais uma vez, a ideia de Deus buscando reunir o seu povo. Olha o que diz a palavra de Deus aí: pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo, ele está dizendo, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei, serei como o pastor que busca o rebanho espalhado, encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares, para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. Jeremias agora, Jeremias capítulo 23, olha o que diz a palavra de Deus. A ideia, o conceito de Deus juntando o seu povo, de Deus reunindo o seu povo. Jeremias capítulo 23, mais uma vez, eu quero ler com vocês o verso 3 e o verso 4. Olha só o que diz aqui. Jeremias capítulo 23, verso 3 e o verso 4, diz assim: contudo, reunirei o remanescente do meu rebanho das terras para onde os expulsei. Eu os trarei de volta para o seu curral, e eles serão férteis e se multiplicarão. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo, e nenhuma delas se perderá, porque eu, o Senhor, falei. Deus buscando, reunindo, a ideia, o conceito de Deus, reunindo o seu povo, ajuntando o seu povo. E essa ideia, ela é tão importante, que Deus tem uma maldição para quem fizer o contrário.
Se você pegar aí no livro de Jeremias ainda, capítulo 23, o verso 1 e o verso 2, olha o que diz assim, olha: que aflição espera aos pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo: em vez de cuidarem do meu rebanho e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora, diz o Senhor, eu os castigarei pelo mal que vocês fizeram. Sabe, queridos, Deus sempre quis ajuntar o seu povo, e Ele faz isso desde o Éden, através da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que lá em João capítulo 1, verso 29, quando João olha e vê Jesus, ele vai dizer que este é o Cordeiro de quem? De Deus. Ele vai dizer isso a respeito de Jesus. O verso 5 aí do capítulo 23 de Jeremias ainda diz assim, olha: pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo, da linhagem do rei Davi. Ele reunirá com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. Ele está falando aqui a respeito de quem? De Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, e sempre foi plano de Deus reunir o seu povo, reunir os seus filhos em torno de Cristo Jesus. E esse conceito surge lá no Éden, e é o mesmo conceito que chega no Novo Testamento, quando Paulo vai falar sobre a igreja de Deus. E é por isso que eu consigo entender agora algumas palavras de Jesus. Por exemplo, Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 18, verso 20, você não precisa abrir não, porque você conhece esse texto, mas Jesus diz assim, olha: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em quem? Em meu nome, ali eu o quê? Eu estarei. Jesus lá no capítulo 23 do livro de Mateus, no verso 37, ele diz assim, olha: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu já quis reuni-los, como a galinha reúne o quê? Os seus pintinhos. É Jesus falando, porque Jesus entende esse conceito, Deus querendo reunir o seu povo em torno do Cordeiro, em torno de Jesus Cristo. E é isso que Paulo deixa claro em Tessalonicenses, quando ele diz que a igreja de Deus em torno de Jesus, ele está dizendo que a igreja de Deus está reunida em torno de Jesus Cristo. Sempre foi plano de Deus, desde o Éden, desde o início, desde do pecado, da origem do pecado, reunir, ajuntar o seu povo, os seus filhos, em torno de Jesus Cristo. Essa é a igreja de Deus, queridos. Agora, é claro que a igreja de Deus, ela foi levantada com um propósito por Deus. Como igreja de Deus, nós precisamos entender que Deus, ele tem para nós uma missão, que a missão não é da igreja, mas a missão é de Deus. E entenda uma coisa: se nós não estamos de fato cumprindo a missão que não é da igreja, é de Deus, a missão de Deus como igreja dele, entenda uma coisa, tem algo de errado. O próprio Jesus lá em Mateus capítulo 12, verso 30, esse eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 12, verso 30, o próprio Jesus vai nos alertar a respeito de algo que é muito importante, muito importante. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, capítulo 12 do livro de Mateus, verso 30, diz assim, olha: quem não está comigo se opõe a mim,
E quem não trabalha comigo, na verdade trabalha contra mim. Na sua versão talvez está dizendo assim: quem comigo não ajunta, faz o quê? Espalha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como igreja de Deus que somos, nós precisamos entender que existe uma tarefa a ser cumprida. Existe uma missão a ser feita, uma tarefa a ser desempenhada. E se nós não estamos desenvolvendo, ou trabalhando, ou ajuntando, ou reunindo, nós estamos fazendo exatamente o contrário. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que está dizendo. E aí talvez quando você olha para a igreja hoje, para as pessoas da igreja hoje, talvez o que você vê é uma igreja desanimada, uma igreja desunida. O que você vê quando você olha para a igreja? Sabe, muitas vezes nós olhamos para a igreja hoje, e o que nós vemos é uma igreja praticamente morta, é uma igreja muitas vezes desanimada, desunida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. É uma pergunta, como é que se diz aí, retórica, né? É uma pergunta para nossa reflexão. Mas a pergunta é uma pergunta bem importante. E a pergunta é: se a sua igreja, se essa igreja aqui fechasse hoje, por algum motivo, que falta essa igreja iria fazer para essa comunidade? Eu não estou dizendo para você iria fazer muita falta. Esse é um momento importante, a gente se reúne aqui aos sábados, a gente revê os amigos, irmãos, a gente canta, a gente ora, a gente ouve, né, pregações, a gente cresce. Eu não estou falando para você, eu estou falando para as pessoas, para os vizinhos, aqui do lado, daqui de trás, da frente. Que falta essa igreja iria fazer para essa comunidade aqui do bairro Brasil, se essa igreja fechasse hoje? Como eu disse, é uma pergunta retórica, eu não quero que você responda, mas eu quero que você pense sobre isso. Qual a falta que essa igreja ia fazer? Deixa eu abrir meu coração aqui. Eu não conheço aqui a maioria de vocês. A gente se conhece de se cumprimentar, de se ver, né? Não cabe a mim julgar nada. Mas deixa eu fazer uma pergunta e conversar com vocês, abrir meu coração para vocês. Eu tenho andado por aí e muitas vezes o que a gente tem visto são igrejas, como eu disse antes, desanimadas, desunidas, igrejas que não passam de um amontoado de tijolo e cimento, que nada tem a ver com o conceito de Deus a respeito da igreja. Igrejas sem a presença de jovens. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, abrir um parênteses aqui. Não quero aqui menosprezar, né, as experiências dos mais velhos. Não é isso. Mas uma igreja sem jovens é uma igreja fraca. Ellen White, lá no livro Mensagem aos Jovens, ela vai dizer o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Ela diz assim, olha: a igreja se enfraquece por falta do auxílio de jovens que deem um corajoso testemunho e com zelo ardente estimulem as energias entorpecidas do povo de Deus, aumentando assim o poder da igreja no mundo. O que ela está dizendo? Quando a igreja tem uma juventude que dá um poderoso testemunho, um corajoso testemunho, uma juventude zelosa, essa juventude, ela estimula a energia e a força da igreja, tornando essa igreja mais poderosa no mundo. É o que Ellen White está dizendo. Tantas e tantas igrejas fecharam, grandes, pequenas, porque não valorizaram a juventude da igreja, porque não valorizaram os jovens da igreja. Em várias partes do mundo isso aconteceu. Sabe, queridos, a gente não pode desprezar a juventude. E do mesmo jeito, jovens, vocês não podem
desprezar a experiência dos mais velhos, porque a experiência dos mais velhos e a vitalidade da juventude, quando junta essas duas coisas, é o que torna a igreja de Deus forte, poderosa, para enfrentar as dificuldades do mundo. É isso daí. Sabe, queridos, eu tenho visto, fechando aqui o parênteses, eu tenho visto muitas pessoas que olham a realidade, muitas vezes, da nossa igreja, como eu disse, essa realidade desse desânimo, dessa desunião, sabe, dessa apatia, e às vezes as pessoas olham e dizem assim, mas isso é normal, porque a gente está vivendo, pastor, o período de Laodiceia. Eu não sei se você já ouviu isso daí já. Eu já ouvi várias pessoas dizendo isso. Pessoas que se conformam com essa mornidão, com essa apatia, com essa, sabe, com esse desânimo, e dizem assim, não, isso aí é o período de Laodiceia. Isso é normal, isso é aceitável. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Talvez você não goste do que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim, porque a gente precisa falar. A grande verdade é que você pode até achar isso normal, você pode até achar isso aceitável, tá? É a grande verdade, você pode até achar isso normal, mas eu preciso dizer uma coisa para você, só uma coisa. Enquanto você fizer parte da igreja de Laodiceia, você não vai fazer parte da igreja de Deus. Enquanto você tiver com essa ideia, com esse pensamento de que não é normal isso daqui, é aceitável isso daqui, está desanimado, mas está tranquilo, pastor, porque é o período que a gente está vivendo, o período de Laodiceia. Enquanto você estiver com o seu pensamento de que isso é normal, de que isso é aceitável, porque nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia, que essa é a igreja de Laodiceia, você não vai fazer parte da igreja de Deus. E sabe por quê? Apocalipse capítulo 3, verso 20. O maior problema da igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 20, quero ler com vocês aqui. O problema da igreja de Laodiceia não era a mornidão, queridos. O problema de Laodiceia não era que ela estava a ponto de ser vomitada. Não. O problema de Laodiceia é só um. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Olha o que a palavra de Deus diz assim. Quando Jesus vai falar com a igreja de Laodiceia, olha o que ele diz assim. Preste atenção. É Jesus falando para a igreja de Laodiceia. Olha o que Jesus diz, preste atenção, porque o que? Eu estou aonde? Não, fale alto aí, povo do Senhor, eu estou aonde? Ele está na porta e ele está batendo, e o que é que ele quer fazer com a igreja de Laodiceia? Ele quer entrar, ele está dizendo assim, ó, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que é que ele vai fazer? Eu vou. Você sabe qual que é o maior problema da igreja de Laodiceia? Não é o fato de ser uma igreja morna, não é o fato de ser uma igreja que está prestes a ser vomitada, não. O problema da igreja de Laodiceia é só um: Jesus não é o centro dessa igreja. Muito pelo contrário, Jesus ele está fora da igreja. Ele está batendo a porta, ele está implorando, ele está dizendo assim, ei, se vocês ouvirem a minha voz, abrirem a porta, eu vou entrar, e vou ficar junto com vocês. Esse é o problema da igreja de Laodiceia. Então deixa eu dizer algo para você, enquanto você for igreja de Laodiceia, você não vai ser igreja de Deus, porque a igreja de Deus está reunida em torno de quem? De Jesus. Jesus é o centro da igreja de Deus, Jesus é o centro da igreja de Deus. A igreja de Deus está reunida em torno do Cordeiro, e a igreja de Laodiceia, Jesus está lá fora, está batendo, está gritando, está falando, não está lá no centro, não é o centro da igreja. É por isso, queridos, que não dá para aceitar. É por isso que não dá para dizer assim, é normal, está tudo bem, é o cumprimento, não dá, porque uma coisa
é diferente da outra. O povo de Deus se reúne em torno de Jesus. Desde o início, desde o começo, Deus levantou essa ideia foi passando de pai para filho, de geração em geração. Paulo, ao escrever em 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz, a igreja de Deus em Cristo Jesus, porque Cristo precisa ser o centro da igreja. A igreja e o povo precisa estar reunida em torno do Cordeiro. E aí eu quero concluir aqui, fazendo uma pergunta: qual lugar Jesus tem ocupado em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja? Que lugar Jesus tem ocupado na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, na sua igreja, nos seus estudos? Se Ele não for o centro, então está tudo errado. A gente vai ter a oportunidade agora, no mês de janeiro, de demonstrar ao povo, às pessoas com quem vamos entrar em contato, que nós somos a igreja de Deus, que o centro da nossa vida é Cristo Jesus. A partir do próximo sábado, os jovens, adultos, idosos, crianças, porque eu sei que vai ter todo tipo de gente lá, vai estar lá no hospital de base. Vão ter pessoas que vão estar chorando, vão ter pessoas que vão estar com o coração apertado, vão ter pessoas que vão estar com medo, e vocês vão estar lá para ser as mãos de Deus, levando o amor de Jesus a essas pessoas. Isso é a igreja de Deus. Eu sei que nem todos vão ter a oportunidade de estarem lá. Como eu disse antes, a gente tem uma série de compromissos, de atividades, mas o fato de você não estar presencialmente lá não impede de você se envolver, de você participar, contribuir. Vão surgir nomes de pessoas que vão falar assim para os nossos jovens, que vão estar com essa camisa aqui: ei, ora por mim, ora pelo meu pai, ora pela minha mãe, ora pelo meu filho que está internado aqui. Procurem os jovens e falem assim: cadê os nomes? Quem são as pessoas com quem a gente vai, ou para quem a gente vai orar? E ora, clama a Deus, porque esse povo é o povo de Deus, e Deus está louco para ouvir a oração do povo dele. Jesus é o centro dessa igreja, porque essa é a igreja de Deus. E eu tenho certeza que quando a igreja de Deus, reunida em torno de Cristo, se levanta, jovens, adultos, idosos, crianças, não importa a idade, não importa o sexo, não importa nada, quando esse povo se reúne, o inferno treme, Satanás treme, os demônios tremem, porque ele sabe que ele não pode contra a igreja de Deus. Porque quando a igreja de Deus se levanta em nome dele, tendo como Jesus o centro das suas ações, nada pode superar essa igreja. Eu tenho certeza que vidas serão transformadas lá, pessoas serão alcançadas, pessoas vão ser transformadas pelo poder de Deus. E nessa manhã eu gostaria de fazer um apelo para que você se envolva, não só durante esse mês de janeiro, mas durante todo o ano de 2023, que o seu envolvimento e a sua participação nesta igreja, que é a igreja de Deus, vá muito além da sua presença no sábado de manhã aqui, que o seu envolvimento, a sua participação nessa igreja, que é a igreja de Deus, vá muito além do que você ter a sua presença das 9 da manhã às 11 da manhã no sábado. Que você se envolva nas mais variadas ações, porque essa igreja foi levantada por Deus
para uma missão muito especial. A tarefa de levar o amor dele e mostrar que nesse mundo de pecado, nesse mundo de desgraça, de doença, de dor, de sofrimento, existe um Deus no céu, louco para alcançar e salvar as pessoas. A gente vai ter uma música especial aqui agora. E essa música especial, ela fala sobre adoração. E ao ouvir essa música, eu gostaria que você voltasse o seu pensamento para Deus, para adorá-lo, para fazer da pessoa de Jesus Cristo o centro da sua vida. Porque eu tenho certeza que quando isso acontecer, nada neste mundo vai poder nos parar. Posso fazer para que tu olhes para mim? Sou tão pequena e entre tantos, como podes perceber as coisas que estou sentindo? Eu sei, tua palavra diz para mim o que há dentro de mim, e mesmo em meio à multidão, estamos os dois a sós. Enquanto louvo, posso, ó Deus, sentir o teu amor em mim. Estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui te adorar. É minha intenção, quando eu cantar, ouve meu coração. Não sei te alcançar, mas tu me elevas a ti. Eu não sei orar, mas tu me entendes assim. Há outras vozes mais bonitas, mas tu amas escutar a minha. Em meio a tantas, eu sei, tua palavra diz pra mim que para ti tenho valor e que tu podes escutar a minha oração. Eu sei, não vês o meu exterior,
mas o que há dentro de mim. E mesmo em meio à multidão, estamos os dois a sós. Enquanto louvo, posso, ó Deus, sentir o teu amor em mim. Estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui. Te adorar é minha intenção. Quando eu cantar, ouve meu coração. Enquanto louvo, posso, ó Deus, sentir o teu amor. E tu estás aqui, te adorar é minha intenção. Quando eu cantar, ouve meu coração. Amém. Amém. Fica de pé, por favor. A gente vai orar. A gente está começando um ano. E sempre que a gente começa um ano, a gente começa um ano com muitos planos, objetivos, metas. E eu não sei quais foram as metas que você colocaram para a sua vida em 2023. Talvez você disse que ia perder uns quilinhos esse ano. Talvez você colocou como meta fazer uma pós-graduação, né, um mestrado, concluir um curso, juntar mais dinheiro, arrumar um namorado, uma namorada, casar. Não importa quais foram as suas metas para 2023, mas eu quero te sugerir uma meta para 2023. Que Jesus Cristo continue sendo o centro da sua vida. Que durante todo esse ano, não importa o que você faça, Jesus continue sendo o centro da sua vida. Se Ele for o centro da sua vida, você vai continuar sendo igreja de Deus. Porque a igreja de Deus, o povo de Deus, é reunida em torno do Cordeiro Jesus Cristo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque mesmo diante da nossa desobediência, mesmo diante da nossa renúncia em te aceitar, o Senhor não nos abandonou. Naquele dia lá no Éden, o Senhor reuniu os nossos primeiros pais, Adão e Eva, em torno do Cordeiro. Sacrificou esse Cordeiro, fez roupas para Adão, para Eva, dizendo a eles que o problema do pecado seria resolvido na pessoa de Jesus Cristo. Essa ideia, esse conceito foi sendo passado de pai para filho, de geração em geração, até que na plenitude dos tempos, Jesus veio como uma criança, como um menino, o Deus que se fez homem, viveu entre nós, cresceu e morreu em nosso lugar, Senhor Deus, dando a vida para pagar o preço do nosso pecado. É a maior prova de amor que esse mundo pôde comprovar, ver. E as pessoas precisam saber disso, Senhor Deus. As pessoas precisam ter conhecimento disso. E a maior tarefa que o Senhor tem para a tua igreja, para o teu povo, é mostrar às pessoas e ao mundo o teu evangelho, as boas novas do reino. Mostrar para as pessoas que elas não precisam mais viver condenadas ao pecado, porque o preço do pecado já foi pago com a morte e o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário.
Por isso, nosso pedido, Senhor, é que o Senhor nos motive, que o Senhor nos anime cada vez mais, que o Senhor nos dê força, vigor, para que a mensagem do Evangelho do Reino seja transmitida e levada a todas as pessoas que existem hoje, Senhor Deus. E a gente só vai conseguir fazer isso quando Cristo for o centro de nossa vida. Por isso, Senhor Deus, torne Jesus Cristo o centro da nossa vida. Que Ele seja o centro da nossa família, que Ele seja o centro da nossa igreja, para que nós continuemos sendo igreja de Deus. Que o Teu amor, que o Espírito Santo em nós, nos motive e nos anime, para continuarmos levando esperança e amor às pessoas. Despede-nos em paz agora, Senhor Deus, nos leve de volta para a nossa casa. Que esse ano de 2023 seja um ano abençoado, guiado, conduzido por Ti. E que esse ano seja um ano onde, como igreja, alcancemos muitas e muitas pessoas. Queremos que seja o último ano de nossas vidas, porque queremos ver Jesus voltar ainda este ano, se Deus quiser. Mas que se Ele não voltar, que o Teu amor continue enchendo o nosso coração de esperança até o fim. Nós te pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor Deus, amém, amém. Que Deus abençoe você, que Ele te dê paz e que você saia daqui com a certeza da bênção de Deus em sua vida.